Oi, cafeinados! Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos falando sobre os elementos do livro. Eu vou falar sobre prólogo, sobre prefácio, sobre pós-fácio e sobre epílogo. E esse aqui, em especial, é um vídeo sobre o prólogo, aquele texto, aquela parte da história que vem antes da história central. Eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? O prólogo, ele é um recurso, um texto utilizado para dar mais informações antes do primeiro capítulo da história. E as informações que o prólogo vai trazer, elas não são as mesmas da história central, da trama principal daquele livro ou daquele roteiro. Na verdade, ele vai trazer uma informação paralela que conversa com essa trama central. O formato do prólogo, ele surgiu lá na Grécia Antiga, nas peças teatrais, nas primeiras peças lá da Grécia Antiga. Ele era uma espécie de monólogo e era utilizado para contextualizar o público antes da peça realmente começar, antes de os personagens entrarem em cena. Em Medeia, por exemplo, a primeira cena é composta pela ama, pelo pedagogo e pelo coro. A Medeia mesmo, ela só vai entrar na segunda cena da peça, que é colocada ali como o primeiro episódio. As peças da Grécia Antiga, elas são um antro de aprendizagem para quem é escritor. Então vale super a pena fazer uma sessão de leitura das peças gregas, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo alguns links que vão te ajudar nessa busca. O prólogo é uma parte da história, é uma parte que inicia a narrativa, mas ele não é obrigatório. Tudo bem você começar um livro sem um prólogo. Lembrando que o prólogo ele precisa ter uma pinça com a narrativa central. Não adianta nada você contar uma história qualquer no início do livro e o livro em todo tratar de outras coisas. Apresente o tema, exponha a ideia que vai vir aí pela frente, situa, contextualiza o seu leitor, mas não entrega todos os detalhes ali no prólogo. Lembra que o prólogo, ele não é feito para você entregar coisas, entregar a história. Na verdade, é feito para instigar o leitor do que vem por aí. Então, abusa da criação de um clímax, sabe? De uma angústia, de uma preocupação. Pega ali um tema muito forte que vai tratar ali na trama e traz ele aqui pro prólogo de alguma maneira. Em A Guerra dos Tronos, por exemplo, o prólogo vai tratar justamente de soldados que estão fugindo dos White Walkers. Ele tá ali para você expor alguns fatos e acontecimentos do passado que não vão poder ser expostos na narrativa, na trama principal, durante o seu livro, durante o seu episódio, durante o seu filme, mas que são muito importantes para que o leitor entenda o que vai acontecer depois. Você pode apostar então em flashbacks, ou você pode apostar em explicações sobre o mundo, que aquela história vai se desenrolar, principalmente em histórias de fantasias. Isso é muito legal, colocar ali quais são as leis, quais são as regras daquele mundo. Então, começar com um mistério que acabou não sendo resolvido anos antes, ou uma cena de ação, um resumo, da história da cidade, onde aquela história vai se passar. Se você tá lendo o livro, ou assistindo alguma coisa e logo de cara você já ficou interessado, curioso, depois que leu aquele prólogo, depois que viu aquele prólogo, parabéns, você acabou de ver um prólogo feito com eficiência. Se você já tá gostando desse vídeo, dá ali o seu curtir, isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que podem se interessar por esse tema. E também se inscreve aqui no canal, não custa nada e isso me ajuda muito a continuar criando conteúdos por aqui. Tô sempre falando de vida de escritor, tô dando dica para escritores e roteiristas, para autônomos, para artistas. Então se inscreve por aqui, eu sei que você vai gostar bastante. Legal, você já sabe como fazer um prólogo de qualidade. Mas existem certas coisas que você deve evitar na hora de escrever o seu prólogo. A ideia do prólogo é despertar a curiosidade
curiosidade do leitor, certo? Então, se você colocar ali algumas ideias desnecessárias ou algo que vai fugir muito da narrativa principal e tirar a atenção do leitor do verdadeiro foco da história, isso vai confundir totalmente o leitor durante a narrativa e durante a sua leitura. Outra coisa é que você precisa tomar cuidado para não utilizar um ponto de vista muito diferente no seu prólogo do resto da sua história. Porque o que acontece? Às vezes você escreve uma coisa totalmente diferente ali e ela acaba não tendo quase conexão nenhuma com o resto da história. E essa não é a ideia, né? Lembra, ela tem que ter uma conexão uma coisa com a outra. Quando você cria um prólogo que vai ser muito diferente, tem um estilo muito diferente do resto da narrativa, isso pode criar uma falsa expectativa no leitor, principalmente se aquele for o seu primeiro trabalho e o leitor não conhece o seu estilo de escrita. Ele vai achar que o seu estilo é aquele do prólogo, e quando ele continuar lendo narrativa, ele vai se deparar com uma coisa totalmente diferente. Então, lembra, eles sempre têm que se conversar. Não apresente um personagem no prólogo, tá? Não coloca ali o perfil do personagem que vai vir ali, que é o personagem principal, ou até um coadjuvante depois, num prólogo, tá? O prólogo não serve para apresentação. A apresentação você vai fazer durante a narrativa, né? Durante a história, o seu leitor vai conhecer aquele personagem. Se você pensou em fazer um prólogo assim, eu acho que é melhor você repensar se a história realmente precisa de um prólogo. Às vezes ela não precisa, né? Como eu disse, não é um elemento obrigatório. E eu acho que essa dica aqui é uma das dicas mais importantes que você vai ver. Prólogo não é capítulo. Não trate o prólogo como se fosse um capítulo normal. Você já vai ter o primeiro capítulo do seu livro. Então, ele não é o primeiro capítulo, ele é o prólogo. Não faz sentido você escrever algo muito parecido com o primeiro capítulo. Então, faça um prólogo curto, que introduza a história, mas que não canse o leitor, né? Porque ele tem que continuar lendo a sua história, ele tem que passar do prólogo para o primeiro capítulo rapidamente. E faça um prólogo com começo, meio e fim. A sua função é instigar curiosidade, mas ele precisa terminar ali, nele. Apesar de estar conectado com o resto da narrativa, ele é uma coisa, né, sozinha. Ele se basta. Nath, existe prólogos no audiovisual? Existe sim. Né? Você pode ter visto que eu falei algumas vezes ali no meio do vídeo sobre assistir um prólogo ou escrever um prólogo num roteiro. Eu vou dar 2 exemplos que eu adoro de prólogos e são exemplos maravilhosos, inclusive que você pode se espelhar. O primeiro deles, super clássico, que são os prólogos de Star Wars. Aquelas letras amarelas que vão subindo durante o começo de todos os filmes do Star Wars. Aquilo são prólogos, eles explicam, né, o que aconteceu nos últimos meses, o que aconteceu nos últimos anos, como está a política ali do universo. Então, aquilo são prólogos e vocês podem perceber, eles têm uma ligação com a narrativa principal? Tem, mas o prólogo ele termina em si, ou ele vai ali chamar a narrativa principal para continuar. Além disso, você pode perceber que eles são bem curtos. E não tinha como ser diferente, né, gente? A gente tá querendo assistir o filme, a gente não vai ficar lendo o negócio por 5 minutos passando na tela. Não, ele vai ter 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos ali pra gente conseguir ler, óbvio, tudo que está passando ali. Outro exemplo de prólogo que é maravilhoso são os prólogos dos episódios de Euphoria, a série da HBO Max. Cada episódio começa falando sobre um personagem ali da trama. Só que ele não vai falar explicando qual é a vida desse personagem, sei lá o que. Não. Ele faz uma narrativa com começo, meio e fim, explicando ali uma coisa psicológica do personagem, né? Um passado do personagem, algo assim. E isso contribui demais com a narrativa que a gente tá vendo. Por exemplo, o último que lançou antes de eu gravar esse vídeo aqui, que foi o episódio 3. Ele conta o passado da história do pai de um dos personagens. A série inteira trata muito como a criação, a família, o passado, tudo isso interfere no desenrolar da nossa vida, assim. E quando a gente conhece o passado desse pai, em específico,
muita coisa começa a fazer sentido na nossa cabeça, a fazer sentido na narrativa. E isso é muito legal. E perceba que ele não é um personagem principal, né? Ele é um personagem coadjuvante, mas que ganhou um prólogo para si, e isso ajuda demais na narrativa principal do episódio e também, óbvio, da temporada inteira e da série inteira. Você quer uma leitura crítica do seu prólogo e do seu primeiro capítulo feita por esta que vos fala? Pois bem, eu vou fazer uma condição especialíssima para você que está assistindo esse vídeo. A leitura crítica do seu prólogo mais primeiro capítulo está por R$50 até o fim de março de 2022, ou seja, por 2 meses eu vou fazer essa condição para vocês. Então já manda esse vídeo para o seu amigo escritor que precisa de um feedback crítico. Você pode entrar em contato por esse e-mail aqui que está aparecendo na tela. E fiquem de olho por aqui, porque esse é só o primeiro episódio da série Elementos do livro. No próximo episódio, que será um shorts, eu vou falar sobre prefácio e pós-fácio. E no terceiro episódio, eu vou falar sobre o epílogo. Já compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar com essas informações. E, lógico, não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima!